Olá pessoal, mais uma vez sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Anderson Oliveira, professor e tecnólogo em refrigeração e climatização. E a nossa aula de hoje nós vamos falar sobre níveis de vácuo. Mas em especial, nós iremos apresentar para vocês aí 500 micrômetros de mercúrio. 500 micrômetros de mercúrio? Professor, você não está querendo dizer 500 microns? Sim. Quando nós falamos 500 microns, nós estamos ali expressando um número e o submúltiplo, que é o micron. Mas o nome correto e o nome técnico, e é o que você lê nos manuais de instalação ou de manutenção, 500 micrômetros de mercúrio. Bem, antes de entrar especificamente, na aula, eu gostaria muito de fazer um convite a você que está chegando nessa aula e não conhece o nosso canal. Seja muito bem-vindo. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificação e se esse tema é um tema interessante para você, deixe seu like e compartilhe em suas redes sociais. Nós vamos aprender hoje o que são esses 500 micrômetros de mercúrio ou 500 microns. O que são esses 500 microns? Para que serve esses 500 microns e principalmente como funciona esses 500 microns. Bem, antes vou deixar bem claro que se você falar 500 microns ou 500 micrômetros de mercúrio, as pessoas, seja instrutor, seja professor, vai compreender o que você está querendo dizer. Tá? Aqui é só a forma popular, que nós dizemos principalmente em campo. Quanto que chegou o vácuo? O vácuo tem que chegar no valor de 500 microns. Mas o micron é uma unidade de medida. O micron é um submúltiplo. Tá? E onde é que nós aplicamos o submúltiplo? Imagine o seguinte, imagine que eu precise fazer um número relativamente pequeno, tipo 0,000000137 e alguma coisa. Fica totalmente viável, até porque nós vamos errar a quantidade de zeros aqui. Então, quando eu faço uma medida de um número muito pequeno, eu acabo utilizando o submúltiplo. Por exemplo, metros é a unidade padrão, aí eu tenho um submúltiplo, centímetro, milímetro e micron. Então, quando nós falamos de microns, nós estamos dizendo que nós estamos trabalhando numa unidade muito pequena. Por isso que 500 microns é um submúltiplo, metro é a unidade padrão e Hg é o mercúrio. Se você pegar ali na tabela periódica, você vai ver que Hg é o símbolo que representa o mercúrio, ok? Então, só para deixar bem claro, micron significa submúltiplo, tá? Se eu falar só 500 micron e não dar o restante da unidade principal, eu fico um pouco perdido, tá? Então é 500 micrômetros de mercúrio. E por que mercúrio? Porque no experimento de Torricelli, quando foi feito o experimento para se achar ali o valor da pressão atmosférica, o mercúrio foi a substância utilizada por Torricelli para fazer o experimento da pressão atmosférica. Por isso que toda vez que nós vamos falar da pressão atmosférica, dependendo da unidade de medida, você vai utilizar então o Hg, que é o mercúrio. Inclusive no seu manômetro, no seu conjunto manifold, tem essa mesma informação. Beleza? Então a gente começa aqui. O que são 500 microns? Bem, 500 microns ou 500 micrômetros de mercúrio é uma unidade, é um valor padronizado por todos os fabricantes de equipamentos de refrigeração e climatização. Eu posso considerar que houve uma convenção e todos chegaram no acordo de que o valor de 500 micrômetros de mercúrio, ou simplesmente 500 micron, é um valor que garante que aquele sistema, que a tubulação daquele sistema, que aqueles componentes, tudo aquilo que está integrado no sistema de refrigeração ou climatização está isento de umidade. Então, 500 micrômetros de mercúrio, ou simplesmente 500 micron, é um valor padronizado. É isso que ele significa. O que são esses 500 microns? É um valor
padronizado por todos os fabricantes, indicando que naquele valor eu estou isento de umidade. Para que serve esse 500 micron? A resposta anterior já acaba respondendo essa pergunta. Ele serve para você medir o nível de vácuo, ou seja, eu tenho um valor de vácuo, no qual eu atingindo esse valor, eu garanto que internamente na tubulação, ou nos componentes, ou no compressor, em todo o sistema de refrigeração, eu estou isento de umidade. E como é que funciona esses 500 microns metros de mercúrio, ou simplesmente 500 microns? Bem, para que eu possa compreender como funciona, eu preciso só voltar um pouquinho na parte teórica para compreender a relação da pressão atmosférica e o vácuo. Então, em resumo, mas bem resumido, o que é pressão atmosférica? Nós temos que compreender que o ar que eu e você respira, ele envolve todo o planeta. Esse ar que envolve todo o planeta, ele exerce uma força sobre a superfície da Terra. Então, se eu levar em consideração que pressão é igual a força sobre área, se esse ar está exercendo uma força sobre a superfície da Terra que está numa determinada área, automaticamente eu tenho então uma pressão. Então, a pressão atmosférica é a força que a massa de ar que envolve o planeta exerce sobre o nosso planeta. Sabendo disso, eu tenho valores de pressão atmosférica, né? Então, uma atm, que seria uma atmosfera, é igual a 1,033 kgf por centímetro ao quadrado, equivalente a 101.325 pascal, equivale a 1,0132 bar, equivalente a 14,7 psi, que é equivalente a 760 torr, também compatível, né, similar a 760 milímetros de mercúrio, e é igual a 10,35 metros de coluna d'água. Em alguns livros vocês vão achar aí 10,33, mas em resumo 10,3 metros de coluna d'água. Todos esses aqui são valores, dependendo do país, dependendo das unidades padronizadas de cada país, vai utilizar algum tipo de unidade aqui, mas todas são exatamente equivalentes, oriundas do experimento de Torricelli. Tá? Então, no experimento de Torricelli, a pressão atmosférica vale 760 milímetros de mercúrio. Sabendo da pressão atmosférica, qualquer pressão abaixo da pressão atmosférica é considerada vácuo. Então, eu tenho a pressão atmosférica, eu tenho a pressão manométrica, também chamada de pressão relativa, eu tenho a pressão absoluta e tenho o vácuo. Para que nós consigamos chegar no 500 micron, é obrigatoriamente necessário fazer o procedimento de vácuo. Esse procedimento de vácuo eu faço com uma bomba de vácuo, tá? Pelo amor de Deus. Faça com uma bomba de vácuo. Até a setinha saiu errada aqui, ó. Faça com a bomba de vácuo, tá? Compressor não é para ser utilizado como bomba de vácuo. Por mais que você possa falar, professor, mas eu conheço colegas que já fizeram, que não dá defeito, não interessa. O procedimento correto é bomba de vácuo, tá? Bem, fazendo um vácuo, utilizando a bomba de vácuo, eu faço com que essa pressão atmosférica ela tenha uma redução. Então, qualquer valor abaixo da pressão atmosférica é vácuo. E aí, para que fazer esse vácuo? Se a gente considerar que o ar que envolve o planeta, ele tem ali uma parcela de 78% de nitrogênio, aproximadamente 21% de oxigênio e 1% de outros gases, nessa mistura toda eu vou ter vapor de água, que é a umidade que nós conhecemos aí, a umidade relativa, por exemplo. Esse vapor de água, ele está dentro da tubulação. Então, quando a tubulação não tem fluido refrigerante e ela está aberta para a atmosfera, automaticamente eu tenho vapor de água lá dentro. E a água é extremamente prejudicial a qualquer sistema de refrigeração ou climatização, seja residencial, seja comercial ou seja industrial, não importa. Água e refrigeração ou climatização não combinam. Então eu preciso retirar isso. Eu retiro como? Com uma bomba de vácuo. E aí, nós viemos aqui, ó. Se nós lembrarmos
que o ponto de ebulição da água é de 100 graus Celsius, lá no nível do mar, ou seja, a água vai ferver a 100 graus Celsius a 1 atmosfera. Se eu reduzir essa atmosfera, eu vou reduzir também a temperatura de ebulição da água. Mas aí a gente pode se perguntar, para que eu vou ferver a água, se na verdade o vapor de água ele já está na forma de vapor? Bem, se ele já está na forma de vapor, já nos facilita. Eu não vou precisar esquentar a água para poder ferver, né? Fazer com que essa água entre em ebulição, porque dentro da tubulação ele já está no estado de vapor. Aí eu tenho que ter uma visão microscópica, como se eu estivesse enxergando aquelas moléculas de água, né, minúsculas, e elas necessitam serem retiradas da tubulação. Então, quando eu reduzo a pressão abaixo da pressão atmosférica utilizando a bomba de vácuo, automaticamente eu vou reduzir essa temperatura de ponto de ebulição, eu vou facilitar a retirada desse vapor de água dentro da tubulação e eu vou garantir que aquela tubulação está isenta de umidade. Por isso que nós, de novo reforçando, utilizamos a bomba de vácuo, porque não é só succionar o ar que está lá dentro, e sim fazer com que a molécula, as micromoléculas de água que estão em forma de vapor, elas sejam retiradas através da redução da pressão. Essa que é a principal característica da bomba de vácuo quando a gente compara a bomba de vácuo com o compressor. Eu preciso reduzir drasticamente essa pressão para que aquela molécula de água microscópica ela seja quebrada e aí sim eu faço a retirada de toda aquela pressão que estava internamente e, consequentemente, eu retiro aquela umidade dentro da tubulação. Bem, para poder finalizar, onde que entra o 500 micron? Falamos, mas onde que entra o 500 microns? Se nós considerarmos que o micron é um submúltiplo e ele significa a milésima parte do milímetro, ou seja, é a mesma coisa que eu pegar 1 milímetro, dividir esse milímetro em 1000 partes, e aí sim, se eu dividir 1 milímetro em 1000 partes, eu chego então em 1000 micrometro de mercúrio. O valor apresentado por todos os fabricantes são 500 microns. Portanto, eu preciso pegar esse milímetro e dividir ele em 500 partes. Se eu dividir ele em 500 partes através do vácuo, pela bomba de vácuo, eu chego então no 500 microns. E aí, obviamente que pressão e temperatura têm uma relação direta. Se eu subo a pressão, eu subo a temperatura. Se eu diminuir essa pressão, automaticamente eu vou diminuir a temperatura. Qual temperatura? A temperatura de ebulição da água. Mais uma vez, reforçando então a importância da utilização da bomba de vácuo. Portanto, deixa eu apagar aqui para a gente finalizar. Esse 500 micron, ele é o seguinte, ó, imagine que você consiga fazer um vácuo absoluto, tá? Que não é o caso, né? Nós não conseguimos chegar ainda no vácuo absoluto, mas vamos imaginar aqui, ó, 760 milímetros de mercúrio. Imagine que você consiga pegar esse valor aqui, né? 760 milímetros de mercúrio, você consiga retirar ele todo para ficar zero, né? Para ficar zero milímetro de mercúrio. Só que com a bomba de vácuo você pode chegar até os 759 ali para você tirar. E aí vai te sobrar, entre esse e esse aqui, vai te sobrar 1 milímetro de mercúrio. Esse 1 milímetro de mercúrio, que é exatamente essas 1000 partes, a bomba de vácuo vai ter a potência, né, e a capacidade de fazer isso, de quebrar esse milímetro aí, né, que seria aí os 1000 microns. Portanto, a bomba de vácuo junto com o vacuômetro, você consegue fazer uma leitura precisa desse tal 500 microns. Tá? Então, o que é o 500 micron? É eu pegar a milésima parte desse milímetro, que é a diferença para eu chegar num vácuo quase que absoluto, fazer com que entre 759 a 760
esse 1 milímetro de diferença aqui seja quebrado em 500 partes. E daí, se eu conseguir chegar nesse valor, ou um pouquinho abaixo desse valor, eu garanto que naquela tubulação não tem umidade. E por fim, eu apresento para você agora, aparecendo uma imagem na tela, esse gráfico, que é do manual de instalação do piso-teto do Space Carrier, onde ele pede para você fazer ali o processo de vácuo utilizando a bomba de vácuo. E quando você chegar no 500 micron, você pode desligar a bomba, lógico, feche o registro primeiro e você desliga a bomba. Aguarde durante 20 minutos. Se por acaso esse nível de 500 microns metro de mercúrio, ele vai subindo e ficar estável nos 700 microns, é considerado um bom vácuo. O que isso significa? Não necessariamente só o 500 micron é um bom vácuo. Então, qualquer valor abaixo de 500 é excelente, mas 600 é admissível, 700 é admissível após 20 minutos e que esteja estabilizado. Caso ele continue a subir e depois de 1 hora ele estabilizar em aproximadamente aí 1.200 microns, por exemplo, indica que você ainda tem umidade nessa tubulação. E aí você tem que jogar ali o nitrogênio, quebrar o vácuo, fazer todo aquele processo que nós já conhecemos. Se esse valor continuar subindo, 1.500, 2.000, 3.000, com certeza você tem vazamento na sua tubulação. E um detalhe, pessoal, muitos manuais indicam que você faça o vácuo e se você perder o vácuo, você testa o vazamento. Eu acho isso totalmente errado. Para mim, você tem que fazer o teste de vazamento e assim que estiver tudo ok, porque se tiver um vazamento, você dá um aperto, você faz uma abrasagem, né, você ajusta ali uma conexão. Depois sim, que você fizer o teste de vazamento e considerar, né, e constatar que está isento de vazamento, aí sim você faz o procedimento de vácuo e o valor pré-estabelecido, né, e acordado por todos os fabricantes é o valor aí de 500 micrômetros de mercúrio. Beleza, pessoal? Bem, tentei passar de uma forma um pouco didática aí e resumida, né, o porquê desse tal do 500 microns, que todo mundo fala 500 microns, mas no final das contas, né, a gente decora, mas não sabe a total relevância desse valor. Bem, espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se tiver alguma dúvida, coloque nos comentários que eu respondo a todos, assim como nós costumamos a fazer. Espero você na próxima aula, compartilhe em suas redes sociais, deixe o like e nos vemos na próxima aula. Valeu, até mais!